Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Aqui nós discutimos estratégias de como engordar uma arroba mais em 110 dias de coxo por boi lá no seu confinamento. Eu sou o Marcelo Souza e o tema de hoje é engordar uma arroba mais por boi. Só com milagre, Marcelo? Eu muitas vezes me deparo com essa formação. Às vezes as pessoas me perguntam, Marcelo, isso aí para mim tem cara de milagre, é muito bom para ser verdade, isso, engordar uma arroba mais por boi. E aí eu vou começar dizendo o seguinte, que eu não vou falar aqui de coisas que aconteceram há mais de 2.000 anos atrás, certo? Porque eu acredito. Mas hoje nós vamos falar que não tem nada milagroso, não. Nós vamos falar de oportunidades. Oportunidades quando você descobre um ponto cego dentro do confinamento, um ponto cego dentro da sua operação, um ponto de sobrecarga, um ponto que você consegue atingir um potencial que já existia ali dentro. Você só não estava conseguindo atingir porque não sabia desse problema, não sabia desse ponto cego. É apenas um ajuste que você vai implementar lá no confinamento e isso vai resultar numa eficiência produtiva. Vou te contar como já. Bom, é claro que quando a gente fala em engordar uma arroba mais em 110 dias de coxo, obviamente, se existem erros, eles devem ser corrigidos. E eu estou dizendo aqui de erros, por exemplo, de formulação de dieta, de erros de estimativa de valor nutricional de alguns alimentos. Então, se eu tenho, por exemplo, uma silagem de espiga, que lá na minha matriz, no meu programa de formulação, ela está com 86% de NDT. Só que essa silagem passou por alguns problemas durante a armazenagem, ou durante o processamento dela. A gente sabe que fazer silagem de espiga é realmente difícil, e essa silagem passou por alguns problemas ali durante o processamento dela. Então, de 86% de NDT, se ela perdeu 10% de qualidade ou de NDT, ela foi para 77%. E se ela perdeu 20% e foi para 69% de NDT? Imagina o estrago que isso vai fazer lá no seu cálculo de ganho de peso, lá na sua projeção de ganho de peso lá no final, no confinamento. Então, esse é um tipo de problema que às vezes acontece e a gente tem que saber. Um outro problema é uma dieta que precisa de um ajuste, que está faltando fibra efetiva ou que tem excesso de amido entrando dentro do rumen. Um erro de mistura também pode estar acontecendo ali, ou seja, eu vou te dar alguns detalhes aqui, mas você precisa passar um pouco por tudo isso antes, por processo, por correção desses erros que podem estar acontecendo. Esses pontos todos nós temos falado eu tenho falado em outras edições aqui do nosso programa. Se você entrar no canal da Valor Animal, se você entrar na minha grade de vídeos aqui no IGTV, você vai ver que tem muito tópico, muita coisa falando sobre isso. Essa base de conhecimento ela é essencial para você poder atuar e corrigir esses problemas. Agora, hoje, nós vamos falar o porquê que eu trabalho, que eu defendo a regulação do processo digestivo. Porque, na verdade, existem algumas premissas de qualquer confinamento que precisam ser consideradas, como, por exemplo, adensar a dieta, como, por exemplo, combater toxinas que estão presentes ali na dieta, como, por exemplo, atuar no ambiente ruminal. E, justamente, a regulação do processo digestivo, ela precisa acontecer para evitar que você continue perdendo dinheiro por não absorver, por não ter uma boa absorção, um bom processo acontecendo de digestão e absorção dos alimentos. E eu sei como corrigir isso. Para corrigir isso, nós vamos pensar o seguinte: eu preciso atuar em 4 etapas de uma solução. A primeira etapa, quando a gente fala em biorregulação, lógico, depois que eu fiz os ajustes da dieta, depois que eu sei o valor nutricional de cada alimento que eu calibrei o meu programa de formulação, eu vou partir para uma etapa, lógico, não vou entrar aqui em qualidade de mistura, leitura de coxo, leitura de score de fezes, mas depois que todas essas etapas elas são cumpridas, eu posso chegar dentro do rumen, por exemplo, e contribuir para que o processo digestivo aconteça de forma mais eficiente. Então, existem alguns parâmetros que me dão indícios da digestibilidade desse material. E esses parâmetros, eles podem ser, por exemplo, o consumo é importante, eu tenho que estar medindo, eu tenho que saber, eu tenho que ter a minha curva de consumo estabelecida.
Depois, o score de fezes, olhando as fezes, eu posso ter ideia do que está acontecendo lá dentro do boi, lá dentro do rumen. Eu tenho que estar atento a isso. Quanto mais eu olho, maior fica a sensibilidade. Quando eu falo eu olho, não necessariamente é você que está aqui comigo hoje, você que é técnico, ou você que é proprietário, mas a tua equipe. E a tua equipe tem que estar atenta, saber a importância para poder enxergar o problema se é que ele está acontecendo. E uma outra coisa que a gente também tem que pensar é o comportamento desses animais dentro da baia. Então, tem alguns indícios que me levam a considerar o nível de problema de digestibilidade, de aproveitamento da dieta que eu estou tendo dentro do confinamento hoje. De qualquer forma, mesmo ajustando tudo isso, sempre eu vou ter um desafio, porque confinamento implica em aumentar a quantidade de concentrado que está sendo consumida, que está sendo introduzida para dentro do boi nas dietas. Quando eu aumento a quantidade de concentrado, provavelmente eu vou estar aumentando também a quantidade de carboidratos rapidamente fermentáveis, então sempre vai ter uma mudança lá dentro do rumen. E essa mudança de ambiente ruminal, de pH, importante, porque na realidade o animal, quando ele está no pasto, ele tem um pH ruminal completamente diferente. Sempre vai ter esse tipo de mudança. Por isso que quando eu atuo nesse problema, o resultado vem. Isso não é milagre, isso é fisiologia digestiva. É exatamente isso que nós estamos falando hoje. Eu não estou falando que isso é maior ou mais importante do que todos os processos de ajustes que devem ser feitos dentro de um confinamento, considerando a complexidade dessa operação. Eu estou falando que isso muitas vezes não é feito. Eu quero te alertar para esse tipo de problema, para que o seu potencial máximo de ganho de peso, de produção de arroba, seja atingido. Porque quando eu regulo o processo digestivo e eu melhoro, dou condições para o rumen, eu vou ter bactérias mais eficientes, portanto, eu vou ter um processo de degradação mais bem feito, mais bem realizado lá dentro. Agora, como isso pode ser cumprido, por exemplo, quando eu falo em aditivos, quando eu falo em componentes que eu posso acrescentar na dieta para resolver esse tipo de situação, para atuar regulando o processo digestivo. Um componente muito interessante, se você que está aqui comigo hoje, além de gado no coxo, tem gado de leite, talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já até use, que são as leveduras vivas. Algumas cepas de leveduras vivas que têm maior eficiência em melhorar o ambiente ruminal, porque elas vão lá e consomem oxigênio dentro do rumen. E com isso eu tenho uma possibilidade das bactérias que degradam os alimentos trabalharem melhor, melhor a eficiência da degradabilidade dos alimentos dentro do rumen quando eu uso leveduras vivas, e algumas cepas são mais eficientes que outras. Isso é um ponto muito importante. Então, a primeira etapa é contribuir para essa degradabilidade dos alimentos no rumen. A segunda etapa é cumprida, por exemplo, pelo MOS. O MOS, que é um pré-biótico, que é nutrição para aquelas bactérias que estão ali no rumen. Então, percebe que a gente vem falando coisas gradativas. Nós falamos várias situações para corrigir as dietas ali um pouco antes disso, e agora nós estamos chegando lá dentro do rumen falando que eu vou colocar alguma coisa, ou uma nanoligosacarídeo, que é um tipo de açúcar, que entra ali e alimenta essas bactérias de uma forma positiva para que elas se reproduzam mais, para que essas bactérias cresçam mais ali dentro do rumen, justamente para aumentar o número de bactérias eficientes que vão trabalhar a meu favor, digerindo melhor os alimentos que eu estou colocando na dieta. E isso acontece porque esses nutrientes eles já estavam lá. É por isso que não tem milagre, porque eu já fiz o meu papel anterior de seleção, de compra de batida de dieta, de formulação, de ajuste, de leitura de coxo, mas alguma ou uma porção, uma parte desses nutrientes poderia não estar sendo absorvido. E quando eu melhoro, quando eu otimizo, eu pego um potencial que já existia dentro da minha dieta e faço isso ser convertido em carne. E é exatamente o nosso objetivo hoje. Eu combato um desperdício de comida que hoje está cara. Desperdício nunca é bom. Hoje, muito pior. E aí, quando eu falo em melhorar esse ambiente ruminal, eu tenho que lembrar também de toxinas. Dois tipos de toxinas que são importantes, que sempre vão estar presentes. Eu já vou contar por quê. A primeira delas são as endotoxinas, que são toxinas produzidas por bactérias.
muito conhecidas também na nutrição de equinos, que é um tema que eu gosto bastante, já estudei bastante também, mas as endotoxinas, então, elas estão muito presentes dentro de qualquer dieta de um animal que é herbívoro e está sendo alimentado com um excesso de grão, ou com uma grande quantidade de grão, porque simplesmente o organismo desse animal não foi concebido pelo criador para digerir grão. Então, o animal herbívoro, como o cavalo e o boi, e quando entra carboidrato rapidamente fermentável, por exemplo, eu vou ter uma produção de endotoxinas, consequência de uma morte de bactérias, liberação de LPS. Aí a gente pode até aprofundar muito isso, mas eu vou falar de uma forma genérica, que são toxinas produzidas devido à mudança da alimentação desses animais. É claro que o cavalo é muito mais sensível a isso que o boi, mas o boi também é sensível. E durante muito tempo nós não olhamos para isso. E nós estamos deixando dinheiro na mesa se a gente deixa de olhar para essa situação das endotoxinas que tem que ser neutralizadas, tem que ser absorvidas dentro do rumen dos bovinos, dos ruminantes. E aí, o combate de endotoxinas é uma parte. Também tem outro tipo de toxina. A endotoxina, ela chama endo, porque está interna, dentro do boi. É produzida ali dentro por ele mesmo, por uma condição alterada dentro do boi. Já a micotoxina, ela vem de fora. Ela é produzida no alimento, enquanto ele está no campo, ou enquanto ele está na armazenagem. E aí, essa micotoxina, que é uma molécula tóxica, extremamente resistente aos processos térmicos, qualquer processo térmico, ela vem do alimento para dentro do boi. Então, tem dois tipos de toxina ali no rumen. Sabe o que elas fazem? Elas botam areia no motor. Elas atrapalham um pouco o resultado que todos esses alimentos que você colocou na dieta, todo o serviço que você já fez bem feito, esses dois tipos de toxina, eles vão atrapalhar, vão botar um pouco de areia no motor. E aí, quando eu tiro essas toxinas da jogada, sequestrando elas, o que eu consigo? De novo, melhorar o potencial de aproveitamento dos alimentos que estão compondo a minha dieta, que foram pagos num valor muito bom para estar ali e que foi e valorizando e otimizando e melhorando o processo, ou melhor, fazendo com que todo o processo de trato, de leitura de coxo, todo o trabalho da minha equipe dê mais resultado lá no final, a hora que eu tiro essas toxinas da jogada. Agora, como eu posso perceber que isso está acontecendo, Marcelo? É fácil de ver. Se você tem sistemas de controle muito bem instalados, muito bem processualmente realizados dentro do confinamento, como, por exemplo, um sistema de leitura de coxo diário, você consegue detectar esse tipo de problema. Você consegue pegar oscilações no consumo, por exemplo. É claro que quando eu tenho alimentos muito contaminados, com cargas altas de toxina, eu tenho reduções bruscas de consumo, são sintomas clínicos, diarreia, surtos de diarreia e morte de animais. Não é isso que eu estou falando hoje. Estou falando hoje para o senhor, que faz tudo certinho, que já está tendo resultado, mas que está deixando um pouco de dinheiro na mesa, porque não está regulando o processo digestivo e tirando essas toxinas da jogada. E para tirar essas toxinas, eu uso as argilas vulcânicas, como por exemplo a bentonita. Ela é eficiente no combate tanto das endotoxinas quanto das micotoxinas, ou melhor, de um tipo específico de micotoxinas, que são as micotoxinas polares, como por exemplo a aflatoxina, que é muito comum no amendoim, na torta de algodão, em vários alimentos que são colocados ali dentro do confinamento. Bom, então as argilas vulcânicas, como por exemplo a bentonita, elas são uma terceira etapa dessa solução para otimizar esse processo digestivo, para chegar lá no final e dar uma arroba a mais por boi em 110 dias de coxo. A quarta etapa dessa solução, que me ajuda demais, é quando eu pego moléculas, como por exemplo as beta-glucanas, e o MOS, que eu falei anteriormente, também faz isso. Mas as beta-glucanas, elas se ligam especificamente a alguns tipos de micotoxinas que não são captados pela bentonita, e aí eu tenho uma condição de atuar com amplo espectro contra esse tipo de toxinas. Agora, a beta-glucana também é uma molécula que estimula o sistema imune de qualquer animal, inclusive do ser humano. Resposta imune significa defesa orgânica, significa menos animal doente, menos sintoma respiratório dentro do confinamento. Isso eu não vou nem entrar muito nesse detalhe, porque esse aí é um bônus, é um efeito adicional que eu nem ia contar para o senhor, mas já falei. Ela
potencialmente melhora muito a resposta imune dos animais, inclusive respostas vacinais. Na literatura científica, a gente consegue achar o resultado positivo da administração de beta-glucana, levando a um maior nível de anticorpos dentro do organismo do animal. E não é só de um animal, não. Isso é pesquisado em cachorro, isso é pesquisado em peixe, isso é pesquisado em cavalo, pesquisado e registrado, não só em bovino. Enfim, então essa última etapa, essas duas moléculas se ligam a tipos específicos de micotoxina para impedir que elas também sejam absorvidas. E aí, essa areia que entraria no motor vai embora nas fezes. E muitas vezes os sintomas de ingestão constante e baixa de micotoxinas não são percebidos, porque o seu controle não está tão ajustado ali no confinamento. E aí é um problema. Por isso que eu preciso agir preventivamente. Por isso que se eu quiser engordar uma arroba mais por boi em 110 dias de coxo, além de trabalhar em todas as áreas, em todos os processos dentro do confinamento, que eu já disse anteriormente, eu tenho que melhorar o processo digestivo e tirar essas toxinas da jogada. Porque isso acontece sistematicamente. Em vários lugares, eu trabalho há 6 anos, desde 2016, na verdade, começou no final de 2015, mas desde 2016 eu venho estudando o efeito desses tipos de toxina dentro dos confinamentos e venho registrando potencialmente os resultados que têm acontecido, diferentes tipos de resultado, diferentes tipos de situação. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Lá na Fazenda do Lago, no confinamento do Guido, que foi o primeiro local que nós escolhemos para começar a ver como isso poderia ser possível, trabalhar com esse tipo de solução, e separamos em lotes, a amostragem foi de 880 animais, é um número considerável de animais. Eu preferi fazer esse tipo de apuração, porque quando a gente vai na faculdade, a gente tem 20, 30, 40 animais e é difícil, mas uma situação com 880 animais é um pouco mais vida real, é um pouco mais campo, e o confinamento estava em atividade, os bois iam no final para o frigorífico e aquilo ali tinha que dar lucro. Então, a gente faz a coisa na vida real acontecer. E aí, nós tivemos aproximadamente 20% de aumento de ganho de peso nos animais, comparados, naquele ano que nós fizemos o teste, comparados com a média dos últimos 3 anos dentro da fazenda, com o mesmo tipo de animal, com o mesmo tipo de material utilizado nas dietas. 20% de ganho de peso superior. Um outro ponto muito interessante, por exemplo, na Fazenda Santa Rosa, com vacas, nós conseguimos observar 2% de rendimento de carcaça acima do que era esperado para aquela categoria, que era entre 52 e 52,5. 2% acima de rendimento de carcaça. Depois, uma outra situação que chamou bastante atenção nossa. Problema digestivo acontecendo em qualquer categoria, aí eu até falo que não é só no confinamento, quando eu vejo diarreia acontecendo e eu vou lá, tem uma polpa esquentando, tem uma silagem que está com uma cara meio estranha assim, tem um resíduo que eu comprei que eu estou vendo que está dando uma mofada e tem diarreia, aí eu entro com um absorvente de micotoxina e a diarreia cessa. Essa resposta eu vejo rápido, eu vejo a olho nu, mas não é isso que eu estou te propondo hoje, porque eu não quero que você chegue a ter diarreia, você já perdeu dinheiro. Né? E, inclusive, já teve um problema anterior, que foi na seleção da compra desse material. Talvez você não tenha oportunidade de escolher tanto assim os materiais que compra. Então, tem que se prevenir antes do problema acontecer. Antes do dinheiro começar a sair pelo ralo. É exatamente isso que eu estou falando hoje. Uma outra situação que aí, nesse caso, a gente pegou uma intoxicação pesada por micotoxina, animais que estavam num confinamento de alto grão, e aí começaram a morrer os animais, e nós começamos a tratar, e mesmo depois de começar a tratar, essas micotoxinas já estavam dentro dos animais, e ainda morreu mais 1 ou 2 animais, e depois nós conseguimos controlar o surto de morte, devido à fumonitina presente do milho. Uma situação bem bacana também, que a gente teve de resultado dentro do confinamento guacho, foi em fêmeas com 316 gramas a mais de ganho de peso em relação à projeção que foi feita pelo RLM, que é um programa da Exalc, que, quando bem alimentado, um bom programa, mas que precisa ser bem alimentado, obviamente, como qualquer programa de formulação, precisa ser bem alimentado, e como a fazenda tem um processo muito bem feito e um ajuste de dieta muito bem feito, é possível saber a quantidade consumida de matéria seca diária. E quando eu tenho essa ferramenta, eu consigo ter uma previsão de ganho de peso muito, muito, muito acurada.
e com isso a gente detectou 316 gramas a mais de ganho de peso em fêmeas. Então, de todas as situações que a gente avalia, é possível detectar aonde eu tenho problema e como corrigir esse problema. Então, não se trata de um milagre, se trata de pegar animais que têm potencial, uma dieta que tem potencial, corrigir tudo lá atrás para chegar aqui na frente e conseguir melhorar, regular o processo digestivo. E aí, você que está aqui comigo hoje pode perguntar o seguinte: como eu vou saber se um lote realmente vai desempenhar mais, Marcelo? Você está me dizendo isso, eu entendi, eu sei que esse problema existe, mas como eu vou saber realmente se esse lote vai desempenhar mais quando eu entro com uma estratégia para regular o sistema digestivo e para tirar as micotoxinas da jogada? Bom, para saber se ele vai desempenhar mais, você tem que saber quanto ele desempenharia, justamente da forma que eu acabei de dizer. Um bom manejo, entendendo o consumo de matéria seca diário, fazendo análises bromatológicas dos alimentos que compõem a dieta, para saber o NDT real, a proteína real, enfim, os valores nutricionais corretos daqueles alimentos. E outra coisa, conhecendo o tipo de animais. Tem que conhecer o tipo de animais, tem que conhecer a dieta e tem que saber a quantidade de matéria seca. E aí, a partir do momento que você começa a fazer isso, você cria um histórico dentro da fazenda. E um histórico é tudo que a gente quer ter. Um controle do processo, numa fazenda que é empresa, é tudo que a gente quer ter. E aí eu simplesmente vou ter uma boa previsão de ganho de peso. Quando chegar lá na frente, eu vou ver o quanto que eu investi em reais e quanto me retornou o investimento quando eu regulo o processo digestivo e produzo uma arroba mais por boi dentro do ciclo de confinamento. Então, eu tenho que medir, eu tenho que padronizar, eu tenho que regular o processo digestivo. Uma outra coisa que esse ano está muito comum, eu tenho ouvido demais nas minhas visitas no campo, né, Marcelo? Mas com esse preço de reposição que está hoje, fica realmente muito difícil eu pensar em colocar uma tecnologia dentro do confinamento, está quase que impeditivo. Eu não estou nem conseguindo comprar direito matérias-primas boas. E é verdade, o preço da reposição é o principal impacto que eu vou ter na conta de lucro, lá no final, na última linha da conta, lá, quando eu vou pegar o meu lucro líquido, meu resultado da operação. O custo da reposição é a variável que tem maior impacto, o valor da arroba do boi magro. Então, eu te digo que você tem que saber o que você está comprando. Você pode até optar em comprar animais com menor valor, de arroba de boi magro, mais barato. Mas, de alguma forma, você tem que medir ou estimar, conhecendo quem tem o dom de comprar, sai na frente. Quem nasceu no campo, quem está direto mexendo com boi a vida inteira. Porque você tem que ter uma ideia do potencial que aqueles animais vão ter de ganho de peso, mesmo pagando barato. E aí, às vezes compensa pagar um pouco mais na arroba engordada para o animal que vai responder melhor. Então, você tem que conhecer um pouco isso, é importantíssimo. Agora, nos animais que são cruzados, nos animais que eu normalmente pago mais barato, são animais que potencialmente passaram por algum histórico de privação alimentar durante um tempo, né? Então, se o animal ele é cruzado e passou por um histórico de privação alimentar, significa que, mesmo pagando barato esse animal, eu vou precisar dar condições para o rumen, porque privação alimentar, qualquer tipo de estresse nutricional vai afetar o equilíbrio dentro do rumen, vai afetar negativamente a população de bactérias que fazem degradabilidade dos alimentos que contribuem para a digestibilidade. Então, quando eu regulo o processo digestivo em animais que são cruzados e que potencialmente passaram por estresse, a resposta melhora demais. E aí é uma receita muito interessante, eu comprar animais que têm um valor mais barato de arroba de boi magro, trabalhar no rumen desses animais para que quando fazer uma boa adaptação na dieta, para que quando eles chegam num bom consumo, numa curva de consumo, o aproveitamento melhora muito. O ganho compensatório nesse tipo de animal, quando eu trabalho com regulação do processo digestivo, é absurdo. Ele já seria grande, mas ele melhora muito mais ainda. Entendendo que o desafio acidogênico da dieta, nesse tipo de animal, ele tem que ser muito bem pensado. E tem que ser uma coisa gradativa. Então, quando eu olho para o valor da reposição, é muito mais importante ainda considerar o que está acontecendo ali no rumen, para lá no final eu conseguir produzir até mais de uma arroba mais num tipo de animal desse, que vai responder muito melhor se eu fizer a coisa muito bem
feita, eu tenho que cuidar do rumen, que é o meu foco, que é o meu alvo nesse tipo de animal. Bom, agora é claro que um pensamento comum, né? Marcelo, mas eu tenho que, quando eu busco lá, quando eu faço as contas, eu tenho que gastar o menos possível hoje para ganhar dinheiro lá no final, na última linha. Eu tenho que investir o menos possível em comida, porque está tudo muito caro, e aí, na verdade, existe uma confusão. Quando você abaixa o valor diário do trato, pode ser que seu valor de arroba engordada esteja mais alto. Se você não sabe o que você está comprando e só está olhando o valor da diária para chegar lá no final e, eu paguei mais barato, e faz a conta no final da arroba engordada, aí você vai ver que tomou fumo. Por quê? Porque estou comprando sem conhecer o que eu estou comprando, sem saber exatamente o que eu estou comprando. Então, é muito importante, por exemplo, mas o que eu vejo por aí? Resíduo de panificação de cidade totalmente deteriorado. É claro que é um resíduo de um local que está armazenado numa forma de lixo, porque para aquela realidade daquele negócio, resíduo é lixo. Para a gente, não. A gente consegue aproveitar o potencial desse resíduo, mas ter presença de mofo, fungo em resíduo é muito comum. Quando eu vou e combato esse tipo de problema, eu consigo até usar, mas eu tenho que saber o que eu estou comprando. Então, se eu conheço o potencial de contaminação, de qualidade sanitária daquele resíduo, e se eu conheço a matéria seca, lógico, teor de matéria seca, porque se eu só buscar comprar mais barato e a matéria seca for muito baixa, eu não fizer a conta, é fumo na certa. Mas eu tenho que saber também o valor nutricional daquele resíduo. Qual é o NDT? Qual a proteína? E os outros valores, e todos os outros parâmetros. Qual é a fibra? Fibra efetiva? Enfim, eu tenho que fazer a coisa bem feita para poder usar os resíduos mais baratos com lucro lá no final. Bom, lá na frente, como é que eu vou medir meu resultado? Quanto eu faturei por cada boi, quanto eu gastei. E despesa operacional, custo fixo, enfim, não vou entrar na conta na parte de gestão aqui hoje, mas eu vou te dizer o seguinte: se você tira muito dinheiro do valor que você investe no trato e tem menos ganho de peso, e chega no final, entrega menos arroba, você está vendendo um produto mais barato no mercado. Você está baixando o preço do seu boi lá no final, lá na ponta, porque você está errando na hora de fazer a conta aqui, na hora de comprar os alimentos. Fica atento nisso, que é muito importante. Às vezes a gente olha só o imediatismo, o valor da dieta no dia, e não olha como vai ser lá no final. Agora, a melhor forma para atuar numa situação dessa, onde eu tenho desafios, onde eu tenho chance de ganho, chance de lucro, mas eu tenho desafios, a melhor forma para atuar é conhecer o que eu estou botando no coxo, ter uma boa projeção do valor da arroba engordada, trabalhar o processo digestivo de uma forma ideal, regular o processo digestivo, pegar todo o potencial que eu tenho para ser retirado daqueles alimentos e botar e transformar isso em carne, neutralizar os tipos de toxinas que estão presentes ali nos alimentos, melhorar a conversão alimentar, que é o quê? Transformar comida em peso vivo, em peso de carcaça, em carne, em picanha, mal passada de preferência na hora do almoço, que a gente adora. Bom, nessas horas a gente tem que encarar o desafio de frente, tem que fazer o que tem que ser feito, tem que mostrar a gente que é técnico, tem que mostrar para o produtor que ele tem que fazer a conta do jeito certo, que ele tem que usar melhor o potencial que os alimentos têm, que não é hora de tirar o pé, que agora com tudo caro, a tecnologia que dá resultado te leva para um lucro, te leva para uma zona de mais lucro, de mais margem na operação. Se você tira o pé, você pode estar fora do jogo. Pode ser que você pare de engordar boi, pode ser que você tenha que fazer outra coisa com a terra, e pode ser que chances são que você não vai gostar disso. Você que gosta de boi, tem que saber fazer, tem que saber bem feito, e agora é hora de encarar esse desafio. E se prepara, porque o Brasil já está numa posição de muito destaque. E olha, nós vamos ser responsáveis por fornecer muita carne para o mundo ainda. E eu convoco você hoje para melhorar o seu processo, para melhorar o seu confinamento, para ajudar, para levar carne para a população. Carne é saúde, carne vermelha é importante. Para a grande maioria das pessoas, é saúde. Se começa a faltar proteína de origem animal, proteína de carne vermelha, ferro, ácido fólico, vários nutrientes que são riquíssimos dentro da carne vermelha. Então, você que está no campo, você que produz, tem a obrigação de produzir melhor. E, de quebra, ganhar mais dinheiro, engordar não só o boi,
mas engordar o seu bolso também. Vamos lá, então. Hora de implementar. Já falei bastante, você deve estar com fome, eu também. Então, vamos fazer o seguinte, ó, anota aí algumas coisas que você pode fazer hoje já dentro do confinamento, que você já pode botar em prática. E a primeira delas é realmente olhar direitinho o que você está comprando. De repente, se você tem dúvida, faz análise. Idealmente, deveria se fazer análise bromatológica em tudo que entra dentro do confinamento, mas se você não tem condições, faz no que você tem dúvida. Olha o comportamento dos animais, vê como é que está a tua curva de consumo. Está crescente? Tá do jeito que você esperava que ela ia ficar? Depois, regula o processo digestivo. Melhora lá dentro do rumen. Tira as toxinas da jogada, neutraliza as toxinas, deixa o animal trabalhar mais redondo, faz uma boa conta, fecha o ciclo com um lucro lá no final. Na hora de comprar reposição, tenta estimar o ganho de peso, o potencial de ganho de peso daquele lote e quanto vai ser o seu valor de arroba engordado. E aí, dito tudo isso, se você escolhe um bom adsorvente, um bom produto para fazer regulação do processo digestivo, você consegue otimizar tudo que foi feito antes e caminha para uma arroba mais em 110 dias de coxo por boi dentro do confinamento.